muito gracioso, que coisa boa. Isso, esse é o ponto, isso, que pegue na Bíblia ali. Meus irmãos, eu quero convidá-los para a palavra de Deus, o livro de Marcos, no capítulo 4, verso 26. Se tu pudesse subir um pouquinho mais a câmera, fica melhor, fica mais enquadrado ali, que quase pegando aqui essa parte de cima, que pegue a parte da Bíblia ali, enquadra bem. Marcos 4, 26. Marcos capítulo 4. Isso, esse sempre é o padrão. Marcos 4, 26. Quero ler com você essa passagem. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Nós temos Mateus, e aí depois Marcos, capítulo 4. Quero ler com você do 26 ao verso 29. Quero falar com você nessa tarde sobre o poder da semente. O poder da semente. Vamos lá. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Queridos, o reino de Deus, o reino dos céus, em muitas passagens, ele vai comparar com a semente. Vai demonstrar, a Bíblia, Jesus, vai demonstrar o reino de Deus, o reino dos céus, as verdades espirituais, serão muitas vezes comparadas com uma semente, para a pessoa poder entender melhor. Como é que nós vamos entender as coisas do céu, se nós não conseguimos entender as coisas da terra? Jesus, ele é muito didático, para nos fazer ensinar as verdades espirituais. Você pai, você mãe, em algum momento para ensinar o filho, você tem que falar de coisas didáticas, coisas práticas, para que ele possa ter o entendimento da vida, como é que funciona a vida. Assim também é o Senhor Jesus, muitas vezes, para nos ensinar verdades do céu, ele apresentou realidades da terra. E aí é uma forma de termos uma compreensão do reino de Deus, das verdades de Deus. E entre elas, a semente é uma. A semente é uma grande demonstração das verdades do Senhor. Digam amém. Escute uma coisa, querido, eu quero que você nessa tarde aprenda. E se você já sabe, embora eu acredito que você sabe disso, né? Você sabe que a semente, seja ela qual for, ela é muito poderosa. Toda semente ela é poderosa. Toda semente é poderosa. Depois nós vamos ler mais para frente. Uma outra coisa importante que eu gostaria que você guarde no seu coração: as sementes que nós lançamos, mesmo a gente não parando para observá-las, elas estão germinando, elas estão crescendo. Sementes lançadas na vida, na terra, no mundo espiritual. Eu não preciso estar dizendo cresça semente, ou não aconteça isso, ou aconteça aquilo. Naturalmente o processo vai acontecer. É por isso que Jesus diz que nós não precisamos ficar ansiosos com o dia de amanhã. Não precisamos ficar preocupados, não vai acrescentar um dia na nossa vida, ficarmos pensando assim: como é que vai ser o amanhã, como é que vai ser isso, meu Deus. Não adianta, isso vai trazer um mal para nós. O sentimento de ansiedade, dessa preocupação excessiva, esse pensamento acelerado em demasia, que fica numa expectativa exacerbada, exagerada. Expectativa é bom, pensar nas coisas futuras é sábio, mas não esse sentimento de ansiedade
que a pessoa não pode dormir, não consegue comer, não consegue desfrutar da vida, só pensando, né, no resultado do exame, no resultado da prova, na expectativa de outra coisa. Isso não vai produzir em nós um efeito. Se nós fizermos a nossa parte, se nós lançamos uma semente, se Deus já prometeu alguma coisa, então é só esperar em Deus. O processo da espera é necessário na nossa vida. Mesmo que você não durma ou durma, a semente lançada no seu tempo, ela vai brotar, ela vai crescer. Digam amém. Outra coisa, semente lançada, é certo que haverá o tempo da colheita. Muitas pessoas, eles ficam temerosos de que lançaram sementes do bem, sementes do amor, sementes da oração, sementes da bondade, da misericórdia, semente financeira na casa de Deus ou na vida de alguém, semente de jejum, de oração, e parece que essa semente ela morreu, ela não vai crescer. Mas escute uma coisa, haverá o tempo que vai chegar o momento da colheita. Se você já participou do processo de plantar a semente, você sabe que plantou uma semente de vida, de amor, de oração, de financeira, espiritual, jejum, fazer o bem para alguém, estender a mão, buscar a Deus. Você sabe que fez isso. Então agora tenha a convicção de que vai chegar o momento da sua colheita. Assim como é verdade o momento da semeadura, assim como é certo o momento da semeadura, você tem a convicção da semeadura, que plantou uma semente, você pode ter certeza, o momento da sua colheita vai chegar. Digam amém, é uma boa notícia, isso é uma boa notícia, aleluia. Então escute uma coisa, vai chegar o momento que você vai cortar a espiga, você vai colher o fruto, vai chegar esse momento, não se sabe quando, mas é certo que quando alguém planta a semente, seja ela qual for, haverá uma colheita, vai chegar o seu momento de celebração, de contar as bênçãos, de contar os testemunhos. Então escute uma coisa, não se desespere, aguardando o seu tempo de colheita, vá vivendo o seu processo de caminhada com Deus, sabendo que o seu momento de colheita será verdadeiro, assim como esse sol está lá fora, mais verdadeiro, mais certo será o seu momento de colheita. Você pode aplaudir o Senhor, por favor? Faça isso com alegria. Eu gostei muito de uma postagem que o pastor Jefferson fez, e eu acredito que a gente precisa fazer mais isso. O irmão Maurício faz muito isso. O irmão Maurício sempre posta lá no Face, né, irmão Maurício? Sempre um texto bíblico, todos os dias. Eu acho que a gente deveria usar as nossas mídias também para isso, né? Aliás, principalmente para isso, não é para a divulgação da palavra de Deus. Acho muito sábio quando a gente aproveita essa oportunidade, não é? Eu achei muito interessante uma postagem que o pastor Jefferson, ele colocou lá no Instagram dele, e eu até repliquei no meu, que quando Deus, ele nos pede uma semente, eu não sei se você viu essa postagem, quando Deus nos pede uma semente, é porque Ele tem em mente uma colheita. Olha que frase interessante é essa. Quando Deus te pede uma semente, Ele tem em mente uma colheita. Então veja, Deus nunca perde no aspecto de nos pedir alguma coisa. Deus nunca fica devendo para ninguém. Deus nunca fica perdendo para alguém. Eu vou dar e vou dar muito mais daquilo que Deus pode me proporcionar, ou me retornar, ou me agraciar. Isso é uma coisa inconcebível.
Deus não perde, Deus é infinito no aspecto de abençoar, de retornar algo para o seu povo, para os seus filhos. Então veja a magnitude de Deus. Quando Deus nos pede uma semente, Ele tem para nós uma colheita. Então escute uma coisa, querido, nessa tarde. Você não imagina que essa mensagem, ela pode destravar sua mente, destravar seu espírito, destravar sua prosperidade, destravar sua felicidade, destravar tua vida de sucesso, de dádiva. Se você tiver o entendimento de que você tem na mão o teu sucesso e o teu fracasso, e tudo parte do princípio da semente que nós estamos plantando. Então escute uma coisa, queridos, as pessoas que elas alcançam o nível de serem bem-sucedidas, não tenha dúvidas nisso, elas semearam para colherem isso. E se elas são as pessoas que estão no nível em que estão e que não semearam para isso, elas são candidatas agora o que elas têm. É por isso que geralmente pessoas que ganham esses reality show que ganham 1 milhão e que ganham em Mega Sena, são pessoas que não são construídas para administrar 1 milhão, para administrar milhões. Elas não são pessoas fiel no pouco, e quando elas chegam no muito, elas não sabem o que fazer, e a maioria delas, o estado delas, depois de alguns anos, é pior do que quando elas ganharam 1 milhão ou milhões. Por quê? Porque elas não foram plantadas para chegar no nível aonde elas chegaram. Então escute uma coisa, é certo que a desonra vai alcançar uma pessoa dessa, porque ela não plantou no pouco, ela não foi plantando para chegar no nível aonde ela está. Muitas pessoas que recebem dos seus pais herança, e foram pessoas herdeiras, que não semearam para conseguir uma herança, só receberam do pai. Muitos deles, a maioria deles, jogam fora a herança, desfazem tudo que o pai construiu, que a mãe construiu. Por quê? Porque são pessoas que elas não foram plantadas, elas não semearam, e por mais que o pai, que a mãe queiram honrá-los, de alguma forma existe um princípio espiritual, elas não são dignas, porque a colheita procura quem é digno de recebê-lo, de recebê-la, porque é um princípio. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, no muito Deus colocará, que é fiel no pouco, no muito será colocado, e o muito saberá administrar. Digam amém. Escute uma coisa, queridos, tudo o que nós fazemos torna-se uma semente. Diga: tudo o que fazemos ou não fazemos torna-se uma semente. Isso é bíblico? Isso é bíblico. Anote, por favor, Gálatas 6:7. Vamos ler então Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, tudo que o homem semear, isso também colherá. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá, ele vai colher. Então escute uma coisa, tudo que ele plantar é tudo que ele vai colher, ou seja, tudo que nós fazemos é uma semente. Às vezes nós queremos plantar sementes extraordinárias. Comece com pequenas ações. Toda uma maratona, toda uma caminhada, ela é um processo, é um início de ação, uma ação da vontade e ação da prática. Então escute uma coisa, queridos, o fato de você estar aqui, sair da sua casa, você que está acompanhando esse culto ao vivo, muitas pessoas acompanhando esse culto agora,
o momento em que você tirou de não estar nas redes sociais, o momento em que você tirou de, sabe, não está fazendo uma outra coisa sem propósito, e você está aqui na igreja, ou você está em casa, parou de fazer uma outra coisa que não tem propósito, e você está aqui agora acompanhando essa pregação. Isso é uma semente na sua vida? Sabe, meus irmãos, Deus não é tolo. Há pessoas, há estudantes, que eles não param para estudar, e na hora da prova eles chegam e dizem assim: ô Espírito Santo, me ajuda. Não pode ser verdade. O Espírito Santo não vai ajudar uma pessoa dessa. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus diz assim: não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai vos lembrar tudo aquilo que vocês ouviram, que vocês estudaram, que vocês aprenderam, que vocês buscaram. O Espírito Santo não vai lembrar algo que nós não ouvimos antes, não aprendemos antes, não estudamos antes. Sabe, tem pessoas que não se preparam para pregar, para cantar, e chegam aqui e dizem: ô meus irmãos, só pela misericórdia. Não é só pela misericórdia, vá se preparar, vá orar, vá ler a Bíblia, vá separar tempo, vá estudar. Nós temos que parar de jogar a responsabilidade das coisas para o Espírito Santo, para Deus. É certo que uma pessoa que separou um momento, que poderia estar brincando, que poderia estar jogando, que poderia estar festejando, que poderia estar de folga, e essa pessoa está lá estudando, ralando, é certo que vai chegar o momento que essa pessoa, ela será recompensada, porque o fato dela separar um momento e estudar, ela está lançando uma semente, e Deus vai estabelecer sua graça. Então veja, meus irmãos, ações são sementes. Então a sua vinda a essa igreja hoje, você pode ter certeza, está sendo uma semente na sua vida espiritual. Porque se você deixasse de vir para cá, quem sabe a maioria de vocês agora estariam assistindo uma novela. E a novela e a TV não deixa de ser uma semente na vida da pessoa. Não deixa de ser uma semente, é uma semente, muitas vezes do mal, muitas vezes distorcendo as coisas que são corretas e coerentes. Nós nos enchemos, aquilo que nós assimilamos, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. Meus irmãos, se nós passamos o dia no meio do barulho, o dia no meio da agitação, quando é de noite, você não consegue descansar para aquilo na sua cabeça, porque a sua mente se alimentou o dia inteiro. Se você consegue ter um momento de calmaria, sabe, você consegue desfrutar da calmaria, porque você se alimentou da calmaria, você fica calmo. Se você está num ambiente de estresse, de briga, de contenda, de alguma forma você vai se alimentando daquilo, sementes de briga, de contenda, de puxa, né? Puxa e repuxa, morde e assopra. Essas coisas assim, elas se tornam semente em nós. Nós vamos reproduzir isso no ambiente onde nós estamos. Por quê? Porque isso está sendo plantado em nós. Quando você está aqui, quando você saiu de casa e veio sentar aqui ouvir a palavra, você pode ter certeza, você está plantando uma semente. Por quê? Porque você veio ouvir a palavra, e a Bíblia diz que a palavra é semente. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Sim, eu quero convidar você para Lucas capítulo 8, vamos lá, para você ver que aquilo que estou pregando é bíblico. Capítulo 8, versículo 11. Lucas 8, 11. Lucas capítulo 8, versículo 11. Vamos ler comigo. Lucas 8, 11 diz: e este é o significado da parábola: a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Diga: a semente
é a palavra de Deus. Diga: a palavra de Deus. Diga: a palavra de Deus é semente. Então escute, você está com a sua ação de vir para cá hoje, você está plantando. Porque, repito, toda ação é uma semente. Como toda inércia é uma semente. Quando a pessoa cruza os braços e diz assim: não vou fazer nada sobre tal situação, não vou perdoar, vou ficar aqui quieto no meu canto, não vou liberar perdão, a casa está caindo dos pedaços, a pessoa diz: não vou fazer nada a respeito. Essa inércia, essa ação de estar parado é uma semente. A casa vai cair. Ele vai colher a casa caindo. Por quê? Porque ficou parado. A ação de parar também é uma semente. Então, se a pessoa disser: não, eu preciso cuidar do meu telhado, ele está caindo, vamos lá, vamos consertar, vamos reparar o telhado. Quando ele promove essa ação, ele está plantando. Ele vai colher um telhado restaurado, renovado. Então veja, o que fazemos, tudo o que fazemos se torna uma semente e consequentemente uma colheita. Escute uma coisa, queridos, e repito, às vezes situações que nós nem presumimos se torna semente na nossa vida. Situações muito simples. A Bíblia chega a dizer que se alguém dá um copo com água para um servo de Deus, ele não vai perder o galardão. Imagine então se essa pessoa fizer outras ações. Então, coisas muito simples são sementes. Então, não queira começar a fazer pelas coisas grandes. Comece pelas simples. Comece pelas básicas. Comece pelas pequenas. Às vezes os nossos problemas, eles se acumulam. Às vezes o nosso dia fica lotado de muita atividade, porque nós queremos começar a resolver as coisas pelas coisas que são mais complexas. Comece resolvendo as coisas que você pode resolver com uma ligação, com uma mensagem, com um WhatsApp, com uma mensagem de voz, com o não, com o sim, e você vai organizando o seu dia. Comece com pequenas ações. Sabe, querido, quando nós começamos a fazer isso, a reparar os buracos pequenos, quando chegar nos grandes, os pequenos vão estar sanados. Vai ser mais fácil reparar os grandes. Vamos começar a reparar as brechas pequenas. E esse é o problema, às vezes, muito de nós. Nós queremos logo, sabe, começar por cima da carne seca. A gente já quer estar fazendo um monte de coisa. Comece simples. Comece fazendo ações simples. Vim para a igreja, sentando, ouvindo a palavra, praticando pequenas ações, aquilo que cabe a você. Quando chegar nas mais complexas, você estará acostumado. Quando a gente começa a andar num carro com marcha, a gente começa com a primeira marcha. Não começa na quinta marcha, não começa na sétima marcha. A gente começa na primeira marcha. Comece com a primeira marcha, um passo após o outro. Às vezes há pessoas que já querem chegar na igreja e já querem o altar, já querem estar cantando, já querem estar pregando. Não, comece sentadinho. Comece servindo as pessoas na assistência, comece cooperando em coisas que nem aparecem. Vá se calejando. Vá se fortalecendo, porque quando você chegar aqui, a coisa não é tão simples assim, porque aqui em cima a perna treme. Fora disso, o peso espiritual que tem, porque aquilo que nós falarmos é uma sentença ao nosso favor ou contra nós. Aquilo que falamos torna-se uma verdade para o povo, e nós temos grande responsabilidade diante de Deus. É muito mais fácil abrir uma cortina, fechar uma cortina. É muito mais fácil então lá na porta jogar um álcool na mão do irmão. Não é que seja menos valorizados, mas espiritualmente é menos peso, porque a Bíblia diz que quem Deus mais dá, mais Deus cobra.
Para esses o juízo é muito maior. Então, é disso que eu estou falando, daquilo que nós estamos preparados para colher, se nós não plantamos. Nós só receberemos uma colheita se nós plantarmos. Se você quer uma colheita poderosa de Deus, plante uma semente poderosa. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Nessa tarde estou pregando para você, estou lançando a palavra na sua mente, no seu coração, estou lançando uma semente para você. Deus está lançando uma semente através da sua palavra. Nós lemos aqui em Lucas, a palavra de Deus é a semente. Não deixe que Satanás roube a semente do seu coração. Deus está dizendo através da minha boca hoje para você: comece a fazer pequenas ações, comece a resolver, comece a pagar as pequenas dívidas. Não comece com as grandes dívidas, comece com as pequenas dívidas. Comece a pedir perdão para aquelas pessoas que estão mais perto de você e depois vá indo. E assim vá fazendo. Comece a fazer aquilo que está no teu raio de abrangência e depois amplie a sua linha de ação. E é certo que a partir daí coisas poderosas vão acontecer na sua vida. Estou dizendo isso para você. Se vier aquela voz dizendo: isso é bobagem, nada acontece na minha vida. Quantas vezes dizimei? Quantas vezes ofertei? Quantas vezes orei? Quantos anos venho nessa igreja? Parece que as coisas estão do mesmo jeito na minha vida. Não deixe que Satanás, como aquela árvore que semente, coma a semente. Por favor, cuide disso. Guarde essa semente no seu coração e plante essa palavra hoje que você está recebendo. Como é que eu planto? Praticando. Como é que eu planto a semente? Praticando. Digam amém. Digam amém. Escute uma coisa: a semente, ela só alcança o propósito quando ela é plantada. Se você pegar uma semente e guardar lá no seu guarda-roupa, não vai ter propósito. Se você pegar uma semente e guardar no lugar, ela vai apodrecer. Mas se você plantar, ela vai florescer. Repito, se você pegar uma semente e guardar essa semente, ela vai apodrecer. Mas se você plantar essa semente, ela vai florescer. Você tem uma semente nessa tarde que pode plantar, seja a tua oração, seja o teu amor, seja o jeito que você tem, o jeito que você é. Quem sabe você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa que gosta de levar alegria para o coração das pessoas e ver as pessoas felizes. Então, faça isso com as pessoas. Se você é uma pessoa que gosta de orar pelas pessoas, você é uma semente de oração. Se você não orar, sua vida não tem propósito. Não adianta você me dizer que fez todos os cursos de oração e que você ama orar, mas se você não orar, não vai valer de nada. Você será uma semente de oração quando você começar a separar tempo para interceder, para orar. Se você diz que é amigo e é uma pessoa que é amiga e gosta de ser amigo, mas se em horas de adversidade você não se mostrar amigo, para nada serviu você dizer e eu que somos amigos. A semente, para ser semente genuína e efetiva, ela precisa ser plantada. Se você diz que ama cantar e gosta de cantar, mas se você ficar com esse talento só para você, não vai adiantar nada. É bobagem o que você tem, é bobagem o que você diz. Mas quando você faz o que você diz que veio fazer, e quando você executa, você está plantando. Então veja, a ação é a forma de plantar. Quando você executa, quando você pratica, quando eu faço, eu estou plantando. É assim que eu planto. Por exemplo, como é que eu planto vida no coração das pessoas? Para mim é pregando a palavra de Deus, é anunciando
que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus quebra grilhões. Se eu, com tudo que eu tenho, aprendi, recebi do Senhor, se eu ficar quieto e não pregar a palavra de Deus, então para nada eu sirvo nesse mundo. Se esse microfone que estou usando aqui agora, se eu não usá-lo e guardá-lo numa gaveta, ele não cumpriu o propósito dele. Ele não está sendo uma semente para que veio. Mas se ele está aqui, está sendo usado, ele está cumprindo o seu propósito, e está sendo útil, e haverá uma colheita. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Digam amém. Eu gostaria que você aprendesse uma coisa: tudo o que fazemos é uma semente, tudo. Meus irmãos, quando a gente desobedece, quando a gente quebra princípios, por mais que as pessoas não saibam, é uma semente. Quando a gente fala mal dos outros, mesmo que em secreto, escondido, só eu e outra pessoa, isso é uma semente, porque Deus vê, porque de Deus ninguém zomba, Deus não se engana. A oferta que você dá que ninguém viu, Deus está vendo. Nós temos o padrão dos dizimistas, dizimar e colocarem no papelzinho. Mas se em algum momento houve uma situação e não deu tempo fazer isso, e você pegou qualquer envelope que tinha ali e não deu tempo colocar nome, e você trouxe ao gasofilácio, ao altar, e não deu tempo nem colocar o seu nome, quem precisa ver é padrão de obediência escrever o nome. Quem faz o contrário está em desobediência. Sabe que tem que fazer e não faz, está em desobediência. É uma semente. E isso é um problema. Depois vai colher. Mas digamos que não foi por maldade, não teve tempo de escrever. Olha, escute uma coisa. Quem precisa ver que você semeou, viu? Quem precisa ver que você deu, viu? Quem viu na hora que alguém falou mal do outro, viu? Deus estava vendo, porque de Deus nada se esconde. Então veja, ações que nós fazemos para uma pessoa, para o bem, e ninguém viu, só você e a pessoa nem agradeceu, nem falou para ninguém que você ajudou ela. Pode ficar tranquilo, a sua ação foi boa, foi favorável, Deus viu. Quem precisava ver, viu. Nessa tarde eu digo para você, sua ação de semear o bem, quem precisa ver, está vendo que é Deus. Você pode aplaudir a Ele, por favor. Vamos lá, com alegria. Escute uma coisa, toda semente tem nome. Diga: toda semente tem nome. Toda semente tem nome. Dê nome à sua semente. Dê nome à sua semente. O que você faz como uma semente. Eu já contei várias vezes aqui, e não me canso de contar. Uma vez, nós saindo da faculdade, um dia de chuva, uma colega nossa estava assim na porta da faculdade, para pegar o ônibus, e a pastora disse assim: Vida, vamos dar uma carona para essa colega? E nós estávamos atrasados, tinha que ir para casa fazer almoço e voltar de novo por turno da tarde. Eu disse: meu amor, não estamos atrasados? Ela disse: não, vamos, por favor, vamos dar uma carona. Eu: tá bom então. E aí, sabe, nos deu um transtorno de atraso, né? Mas tudo bem. Aí pegamos a moça, levamos lá, deixamos na porta do prédio dela. E aí eu disse: por que você fez isso? Oh, amor, misericórdia, né? Nos atrasou, nós vamos atrasar o almoço, atrasar o nosso retorno para a faculdade. Por que você não era mais fácil deixar ela mais perto da casa dela? Teve que deixar na porta do prédio. E ela disse: amor, eu fiz isso, vida, porque eu não fiz por ela, eu fiz pelas minhas filhas. Um dia, se elas precisarem, alguém vai dar carona para elas. Olha, isso é uma palavra, isso é uma semente. Semente tem nome. Ela disse: eu fiz isso pelas nossas filhas. Um dia, se precisar, alguém vai
vai dar uma carona para elas. Eu fiz pelas meninas. Então a semente tem nome. Uma vez eu quis dar uma carona para uma pessoa, e a pessoa disse assim: não, eu tenho saúde. Eu disse: eu quero ajudar você, quero dar uma carona. E a pessoa disse assim: não, não precisa, eu tenho saúde. Eu digo: mas eu quero lhe ajudar, quero lhe abençoar. E a pessoa diz: não, não quero, eu tenho 2 pernas sãs e tenho saúde. Uma semana depois a pessoa caiu doente, muito mal, quase morreu. Porque essa semente tem nome, orgulho. Toda semente tem nome, pode ter certeza disso. Toda semente, ela tem um nome. Toda semente tem um endereço. Meus irmãos, foi Davi que aprontou, mas os filhos tiveram consequência grave. As sementes que nós plantamos, não só nós colhemos, é por isso que ela é poderosa. Guarde isso, porque a semente perpassa gerações. As sementes perpassa gerações. Sementes que você lança agora, elas vão alcançar seus netos. Talvez você não colha a semente, mas seus netos talvez vão colher. É certo que Deus não quer que os filhos paguem pelos pecados dos pais, mas a semente dos pais, ela vai brotar sobre os filhos e sobre os netos. E isso é muito sério. Então por isso que nós precisamos saber que a semente é poderosa, e a semente tem nome, e a semente tem endereço, a semente tem destino, a semente tem endereço, a semente tem destino. Digam amém. Por fim, para que eu possa orar com você, a semente tem prazo. Aguarde em Deus, espere em Deus. Não deixe de plantar uma semente poderosa para você, para sua família, para sua casa, para os seus netos. Quando vier na sua frente a possibilidade de plantar uma semente ruim, não plante ela, porque Deus nos permite isso, escolher plantar ou não. Então, se você tem na sua mão a possibilidade de plantar uma semente de vingança, uma semente de fofoca, uma semente de mentira, uma semente do mal, não plante. Não plante por você, não plante pela sua família, não plante pela sua geração, não plante pelos seus. Se na sua mão aparecer uma possibilidade de uma semente poderosa, bênçãos, então plante. Plante para você, plante para os seus filhos, plante para os seus netos, porque a colheita será certa em nome do Senhor. Você pode aplaudir a Ele, por favor, faça isso com alegria. Se coloque em pé, por favor, vou orar com você. Por fim, quero ler para você Salmo 126, versículo 6. Salmo 126, versículo 5 e versículo 6, que diz: aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus molhos. Quem sabe você tem plantado semente que tem custado suas lágrimas. Você tem chorado pela sua casa, você tem chorado pela sua família. Continue, não desanime. Você tem chorado pedindo a unidade da sua casa, pedindo a saúde para a sua casa, pedindo salvação para a sua casa. Não deixe de plantar, embora isso custe as suas lágrimas. Existe uma promessa de que, se for preciso plantar chorando, plante chorando, porque quando chegar a colheita, você vai colher com cantos de alegria. Vamos orar ao Senhor nessa tarde. Abra suas mãos, por favor. Amado Senhor, ó Espírito Santo, nessa tarde, nós queremos plantar uma semente poderosa no mundo espiritual. Senhor, nós queremos plantar uma semente poderosa nesta igreja. Eu quero plantar uma semente poderosa na vida desta igreja, uma semente de fé,
uma semente de milagre, uma semente de salvação, de vida, de renovo, de alegria, de vitória no meio do teu povo e da tua igreja. Nós queremos plantar uma semente poderosa e nós teremos uma colheita poderosa. Nós cremos nisso, para a sua glória, em nome do Senhor. Vamos cantar com alegria?